Olá, meu nome é Maria Letícia, primeira autora do trabalho intitulado Avaliação do Consumo Alimentar Pré-Diagnóstico e Fatores de Risco para o Desenvolvimento de Câncer em Pacientes Oncológicos atendidos em hospitais da região de Viçosa, com orientação da professora Eliana, do Departamento de Nutrição. Atualmente, o câncer é o principal problema de saúde pública no mundo. No Brasil, seu controle, prevenção, diagnóstico e tratamento representam um grande desafio na atualidade. Sua etiologia constitui um processo multifatorial, resultado da interação entre fatores modificáveis e não modificáveis. Nesse sentido, as exposições dietéticas exercem influência direta sobre a suscetibilidade ao câncer, podendo aumentar ou reduzir o risco da doença. Dessa forma, uma dieta rica em frutas, vegetais e leguminosas contribui para uma ingestão variada de nutrientes que podem atuar na prevenção do câncer. Em contrapartida, o consumo elevado de alimentos industrializados e ultraprocessados estão associados à maior incidência dos casos. Diante disso, o objetivo do trabalho foi avaliar o consumo alimentar pré-diagnóstico e de fatores de risco para o desenvolvimento de câncer em pacientes oncológicos atendidos em hospital da região de Viçosa. Assim, trata-se de um estudo de análise transversal observacional com amostra determinada por conveniência, composta por 80 indivíduos entre 28 e 91 anos, sob tratamento oncológico do Hospital Nossa Senhora das Dores, localizados em Ponte Nova, Minas Gerais. Destaca-se que a pesquisa teve início durante a pandemia da Covid-19, não sendo possível a realização de uma nova coleta de dados. Dessa forma, foram utilizados dados coletados no período de julho de 2018 a julho de 2019. Nesse sentido, os critérios de inclusão consideraram os indivíduos com idade superior a 18 anos, sob tratamento ambulatorial, independente da localização do câncer, e também para aqueles em que a coleta de dados não representou desconforto. Por sua vez, foram excluídos os pacientes em estágio avançado ou terminal da doença e aqueles inaptos a responder sobre o consumo habitual pregresso à doença. Em relação à caracterização da amostra, as variáveis demográficas e de estilo de vida foram coletadas mediante a aplicação de um questionário semi-estruturado. Já as informações referentes ao histórico clínico foram colhidas do prontuário médico de cada paciente. Os dados de consumo alimentar foram obtidos a partir da aplicação de um recordatório alimentar habitual, sendo o cálculo da composição química dos alimentos realizado através do software Avanutri, priorizando a tabela TAP. Além disso, foram objeto de análises valor calórico, proteínas, carboidratos, lipídios, fibras, vitaminas, minerais e eletrólitos. A avaliação da inadequação da ingestão alimentar foi realizada de acordo com as DRIs, considerando os valores de referências para cada faixa etária de acordo com o nutriente avaliado. A classificação dos alimentos segundo o grau de processamento seguiu a classificação NOR. Os alimentos consumidos foram divididos em 3 grupos: alimentos in natura ou minimamente processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. A capacidade antioxidante da dieta foi verificada através da determinação do poder antioxidante de redução férrica e da quantificação do teor de produtos finais de glicação avançada. O potencial inflamatório da dieta foi analisado mediante a ferramenta IF-Rating, contendo 2.400 alimentos em relação a 20 componentes anti-inflamatórios e inflamatórios. A classificação ocorreu de acordo com o proposto pela ferramenta. O banco de dados foi confeccionado a partir do Excel e as análises foram realizadas utilizando o software SPSS versão 21. A distribuição das variáveis foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e, para comparar as variáveis de interesse de acordo com o sexo, foi realizado o teste de Mann-Whitney, adotando nível de significância de 5% em todas as análises. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFV, autorizado pelo hospital, e aqueles participantes que concordaram em participar do estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Essa primeira tabela demonstra a caracterização da amostra, onde é possível observar que a maior parte da amostra era composta por mulheres, adultos, casados, que apresentavam escolaridade completa até o ensino fundamental, obtinham renda de 1 a 3 salários mínimos, sendo a maioria hipertensos.
Além disso, a maior parte eram compostas por ex-fumantes, ex-etilistas e pessoas sedentárias. No que se refere ao câncer, a localização primária mais prevalente foi a mama, seguido do cólon e reto. No que se refere ao consumo alimentar, dos nutrientes avaliados, observa-se que a maior parte da amostra apresentou percentual de inadequação acima de 50%, ou seja, uma ingestão inadequada dos principais micronutrientes disponíveis na alimentação, revelando um baixo consumo de frutas, hortaliças, grãos e cereais, alimentos fontes desses nutrientes, os quais estão associados com a diminuição da carcinogênese e da progressão do câncer. Contudo, foi observada exceções para a ingestão de niacina, vitamina B12, ferro, fósforo e zinco. Já a tabela 3 apresenta a adequação dos macronutrientes avaliados de acordo com a MDR. Nesse caso, nota-se que o percentual de adequação foi superior a 50% em ambos os sexos para todos os macronutrientes avaliados, com destaque para a proteína. A tabela 4 demonstra a contribuição calórica de cada grupo segundo seu grau de processamento, onde podemos observar que mais de 70% das calorias ingeridas eram advindas por alimentos in natura e minimamente processados. Porém, a amostra não apresentava consumo elevado de frutas e hortaliças, conforme evidenciado na tabela anterior, mas sim um padrão alimentar composto predominantemente por arroz, feijão e carne, o que também pode justificar aqueles micronutrientes que não apresentaram inadequação acima de 50%, já que esses alimentos são fonte desses micronutrientes. Além disso, não foram observadas diferenças estatísticas entre as variáveis avaliadas. Nessa tabela, a gente pode observar que mais de 80% da amostra apresentava um padrão alimentar fortemente inflamatório antes do diagnóstico de câncer, corroborando com os demais achados, já que aqueles nutrientes considerados como anti-inflamatórios da dieta apresentaram baixa ingestão. Por fim, a tabela 6 apresenta o poder antioxidante da dieta dos indivíduos avaliados nesse estudo, com uma mediana de ingestão de AGEs igual a 3.881,6 cal por dia e de FRAP igual a 5,26 milimol por litro. Também não foi observada diferença estatística entre homens e mulheres. Assim, diante de tudo que foi exposto, a gente pode observar que a amostra apresentava um padrão alimentar anterior ao diagnóstico de câncer, pobre em frutas e hortaliças, cereais, leguminosas e oleaginosas, corroborando para um padrão alimentar fortemente inflamatório. Mas apesar disso, o conteúdo total de antioxidantes, segundo o FRAP, e o teor de AGEs da dieta estava dentro do considerado satisfatório, embora tenha se observado inadequações quanto ao consumo da maioria dos micronutrientes. Além disso, foi possível observar a presença de fatores que favorecem ao desenvolvimento de câncer pela amostra, como estilo de vida sedentário, ingestão de álcool e hábito de fumar. Nesse sentido, apesar de não ser possível afirmar que esses fatores estão diretamente relacionados com o diagnóstico da doença, sabe-se que estes podem contribuir para o desenvolvimento da oncogênese. Essas foram as referências utilizadas.